Trovejar do Silêncio. Áudio 16. Capítulo 14. Quando orares. Durante séculos, a humanidade acreditou que a simples verbalização de palavras, na tentativa de alcançar Deus, fosse suficiente para trazer o poder e a presença de Deus para a vivência diária. Por centenas de anos, milhões ou até bilhões de pessoas, por sobre a terra toda, oraram para que cessassem as guerras, que a fome fosse varrida da face do planeta e que as doenças fossem curadas. Mas tudo isso continuou imperturbavelmente. Ninguém jamais tem suas orações atendidas quando ora apenas com a mente, confiando completamente nas palavras e nos pensamentos, pois assim não se dá ao Espírito a oportunidade de se manifestar. Independentemente da forma assumida pela oração, não se cria o elo de conexão com Deus, até que haja uma percepção consciente de sua presença. Abre aspas. Mas quando orardes, não usais vãs repetições, como fazem os gentios. Ele pensa que será ouvido pelo seu muito falar. Fecha aspas. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Muitos de nós têm sido culpados de usar repetições vãs, pensando estar orando, quando na verdade temos estado a repetir mais e mais uma oração feita por alguém. Mesmo a repetição de uma grande oração como o Pai Nosso, se recitada com a ideia de que a mera repetição de suas palavras tenha algum poder, não é uma oração eficaz, porque tudo o que pode ser pensado, falado ou escrito é apenas um efeito. E como poderia estar o poder de Deus em um efeito? Não está dito em todas as Escrituras que não há poderes, mas o poder? Que não há deuses, mas só um Deus? A oração, que é feita de palavras e pensamentos, não pode nem chegar a Deus, ficando assim sem resposta. As orações que são atendidas são aquelas profundas, dentro da pessoa, onde não há palavras nem pensamentos, mas onde está uma fome, anseio, um desejo ou uma necessidade além das palavras. Nesse intenso anseio, alcançamos Deus. A ausência de resultados das orações dá testemunho de nossa incapacidade de ir fundo o bastante dentro de nossa consciência para estabelecer contato com a presença, que sempre está ali e sempre está disponível. Deus não é encontrado na superfície da mente humana, não pode ser encontrado pelo intelecto, não pode ser encontrado a não ser na oração profunda, por uma fome interior de Deus, por um íntimo desejo de conhecê-lo. A oração deve ser um desejo do preenchimento espiritual, um desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, da renúncia à esperança de receber alguma coisa, da satisfação de deixar que as coisas necessárias nos sejam dadas por acréscimo. Assim, nos abrimos à plenitude. Quem de nós pode saber onde a plenitude espiritual nos conduzirá ou nos deixará? Ela pode nos deixar no nosso trabalho atual, ou modo de vida presente, ou pode nos conduzir a uma vida e uma atividade completamente diferentes. Contudo, na oração, é importante que deixemos de lado todas as nossas noções preconcebidas ou ideias sobre o que queremos, nossas esperanças, metas, ambições e nossos desejos, pois não há certeza de que Deus o satisfará ao nosso modo. Se esperamos ver os frutos do que foi pedido numa oração, temos de lembrar que não temos de orar por o que quer que seja, mesmo achando que estamos precisando ou que o mundo precise. Temos de deixar a nossa oração estar na nossa quietude interior, na qual a palavra de Deus flui para dentro de nós, relembrando-nos de que, Filho, tudo o que eu tenho é teu. Quando Deus falar a sua palavra, não haverá dúvida quanto à sua veracidade, e não haverá espaço vazio
entre a sua palavra e a plenitude. Como co-herdeiros de Cristo, imensas riquezas do Espírito serão despejadas sobre nós com abundância. Mas ninguém sabe quais coisas Deus guardou para aqueles que amam a vontade e os caminhos de Deus. Abre aspas. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem passou pela mente do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O homem não pode saber o que os planos divinos reservam para ele, pois o homem só pode medir o bem com o aumento daquilo de bom que já possui, quer tenha dinheiro ou cavalos. Acumular mais daquilo que para ele representa o bem-estar é o único modo de avaliar que ele conhece. Tais coisas, contudo, não têm relação em absoluto com o bem real, pois ninguém pode definir o que seja bom, de fato, o bem. Ninguém pode conhecer os tesouros guardados dentro de si mesmo até voltar-se para Deus, na compreensão de que, sob qualquer forma, a graça de Deus é a sua suficiência em tudo, e no grau em que estiver disposto a seguir por qualquer caminho que seja o seu bem, este se revela, mesmo que seja um completo fracasso, um virar a vida humana de ponta cabeça, assim como suas esperanças e atividades. Provavelmente, não haverá nenhum leitor deste livro que já não tenha se achado satisfeito por não ter recebido muitas das coisas pelas quais tivesse orado tão insistentemente. Desse modo, não será tão difícil orar assim. Faça-se em mim, não a minha vontade, mas a tua. Tu és o onisciente, a sabedoria infinita e a inteligência do universo. E eu me entrego. Entrego minhas esperanças e desejos, meus medos, meus objetivos e ambições em tuas mãos. Assim, fazemos da oração um esvaziamento do ego. Nós nos oferecemos a Deus como um vaso vazio, deixando que Deus preencha esse vaso. E essa é a mais alta forma de oração. Não levamos para Deus nossa visão finita do que seja bom ou mal, e nem levamos para Ele nossas ambições humanas, mas voltamo-nos para Deus confiando nele mais do que confiaríamos na nossa própria mãe, confiando nele com o amor divino e divina sabedoria deste mundo, o que de fato é. Quando agimos assim, somos filhos de Deus. Mas enquanto estivermos conversando, dizendo, perguntando, suplicando, pleitando e informando Deus, nós seremos só mortais e nossas orações não alcançarão. Nossas orações somente alcançam Deus quando nos permitimos ser recipientes vazios, quando toda a nossa fé e confiança se manifestam assim. Seja feita em mim a tua vontade, a tua graça, a tua paz. Esperamos então no silêncio, completamente vazios, de modo que a palavra de Deus venha a nós, nos preencha, assim como Ele próprio e seus desígnios dentro de nós. O motivo de tanta infelicidade é que muitas pessoas não percebem a ideia que têm de si mesmas, e muito menos a ideia de Deus. Como seres humanos que somos, uma grande quantidade de pessoas é desajustada. Raramente alguém aqui na Terra, independentemente de quão proeminente possa ser sua posição, realiza seu verdadeiro destino nesta vida. Geralmente, ou cumpre um destino que ele mesmo escolheu, ou um que lhe foi confiado pelas circunstâncias. Assim, se estivermos entre aqueles que ocupam um certo lugar na vida, no qual tenham sido colocados por circunstâncias fora do seu controle, ou no qual tenham posto a si mesmos por ignorância, certamente precisaremos de oração de preenchimento, que é a oração do esvaziamento. Precisamos aprender a deixar toda a situação com Deus, admitindo de boa vontade. Olha, eu certamente tenho feito tanta confusão na minha vida. Deixe-me desistir disso para tu assumir.
Poderemos então nos maravilhar de como o milagre começa a produzir efeitos em nós e de quão rapidamente percebemos como muda o que pensávamos ser nosso destino. Não há outra forma de orar. Quando oramos desse jeito, estamos orando para a infinita sabedoria do universo, confiantes de que o amor divino se manifeste plenamente em nós. Enquanto avisarmos, sugerirmos ou definirmos para Deus, ou mesmo esperarmos que Deus haja conforme nossa vontade pessoal, não estaremos orando ou indo em direção a Deus, mas sim a nossa própria mente. Não é esse o modo de orar. Temos de nos render a Deus, de modo que a vontade divina em relação a nós se possa se manifestar, e qualquer que seja o propósito de nosso nascimento, pois todos nascemos por um motivo ou não estaríamos aqui, possa ser preenchido. Independentemente de quão difícil ou doloroso possa ser o início do nosso caminho para Deus, sem palavras ou pensamentos, sem direção definida, sem esperança, sem medo ou ambição, esse esvaziamento do eu é importante de se conseguir, mesmo que tome tempo. Quando atingimos esse ponto, sabemos que coisa gloriosa é não termos planejado nosso dia ou nosso próximo ano, mas tendo de antemão a certeza de que cada dia do ano será um dia de plenitude, pois será um dia de Deus, e nada temos a fazer a respeito, a não ser ficarmos como espectadores do trabalho de Deus. Aquilo que foi divinamente deliberado para fazermos será planificado. Ele planifica os dias e Ele planifica as noites. Enquanto nós estivermos vazios de palavras o bastante e não estivermos a injetar pensamentos humanamente concebidos em nossa mente. Quando começamos a meditar, é natural termos alguns pensamentos, mas tenhamos ao menos a certeza de não estarmos a pedir qualquer coisa para Deus. Abre aspas. Vim aqui para orar e meditar no pleno conhecimento de que não estou me dirigindo a uma pessoa, embora a relação entre Deus e mim seja tão especial como a do pai e do filho, como a mãe e o filho, mas estou me voltando para o espírito da sabedoria e do amor, cuja vontade é que eu usufrua fartamente de suas dádivas. Não vim à presença de Deus para esclarecê-lo, não vim para apresentar-lhe minhas opiniões, esperando dizer-lhe mais do que ele já sabe, ou para lhe dizer o que seria bom para mim. Não espero desse momento de oração e comunhão influenciar Deus em meu favor. Volto-me para Deus para que possa preencher-me completamente com o seu ser, preencher-me com sua sabedoria, com sua paz e glória, e para que faça de mim um eficaz instrumento de seu amor na terra. Fecha aspas. Assim nos esvaziamos os odres velhos do vinho velho, tornando-nos uma nulidade, sem desejos, esperanças, ambições ou medos. E nesse estado de receptividade, abrimos caminho para que o Espírito de Deus trabalhe em nós, por nosso intermédio, conforme seus desígnios. Deus está oculto sob milhares de gerações de imortalidade. Deus está oculto sob milhares de gerações de pessoas imersas na ignorância espiritual. Escondido sob todas as camadas de humanidade, de autorretidão, de autoproteção, de todos os eus que construímos à nossa volta e dentro de nós, que tornam impossível que o achemos. Como faremos então para encontrar Deus? Como, se não na quietude e intimidade, na solidão e no silêncio? Como, se não aprendendo a morar na quietude interior, estando a sós? Só assim, pois, faremos contato com o divino Eu, que está dentro do nosso próprio ser. E ao estabelecer contato com ele, estaremos em comunhão com o Pai interno, como estava o Mestre. Quantas orações têm sido feitas a um Deus externo, alhures, em vez do interno, dentro de nós? O Mestre deu exemplo orando apenas ao Pai interno, acreditando tudo ao Pai e voltando-se para o seu interior em qualquer situação.
quer cuidasse de alimentar as multidões ou de sua saúde. Cedo ou tarde, todos faremos contato com esse Pai, o Cristo do nosso próprio ser, com o Filho de Deus dentro de nós. O Filho de Deus constitui o nosso verdadeiro ser. O Filho de Deus é a nossa verdadeira vida, mente e alma. O Filho do homem tem de aprender a se comunicar com o Filho de Deus interior, até que os dois se tornem um só. E o Filho do homem perceba que nunca estou sozinho, nunca estou só. Onde eu estou, Deus está. Onde Deus está, eu estou. A palavra de Deus, recebida em nossa consciência, é o agente de cura, rápida, profunda e poderosa. Mas a palavra de Deus deve ser recebida. Não pode ser a mera repetição de palavras humanas, porque não é o fato de recitarmos tais verdades que revela a presença e o poder de Deus. Mesmo que essas verdades constituam a base sobre a qual repousamos até que a palavra de Deus brote em nossa consciência com alguma mensagem do tipo: Tu és livre, ou Filho, tudo que eu tenho é teu, ou Tu és o meu bem-amado. Por vezes, não diz absolutamente nada, mas nós sentimos o influxo de paz e carinho atravessando todos os nossos sistemas, ou percebemos um sorriso a aflorar os nossos lábios, como se disséssemos numa reflexão: como pude eu acreditar que houvesse alguma realidade nesse problema? Quando vem esse influxo, que de fato flui até nossos sentidos externos vindo do Pai interior, se estabelece a harmonia e a cura acontece, tanto para nós como para os outros. Contudo, para se chegar a esse ponto é preciso, antes de mais nada, parar de nos voltarmos para Deus como se estivesse em algum lugar esperando pelos nossos insignificantes e pequenos problemas levados até o seu trono para que Ele cuide. Temos de parar de acreditar que Deus reserve para nós algum bem, ou que por alguma forma de tratamento, oração, sacrifício ou coação, nós possamos fazer com que Deus realize algo que já não esteja fazendo. Devemos nos desfazer de tudo aquilo que não faz sentido e temos de nos voltar para Deus em termos de ser. Assim, Deus é. E não estou me voltando para Deus para que faça algo que já não esteja fazendo. Permaneço no é de Deus e percebo que onde estou, a graça de Deus é a minha suficiência em todas as coisas. Onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. E onde está tal Espírito? Em qualquer lugar nós o descobrimos a percorrer nossos caminhos. Em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos agora, com Ele e em paz. Em qualquer lugar onde aprendamos a sentar na quietude e solidão, aí se encontra o Espírito de Deus. E onde está esse Espírito, está a liberdade de qualquer forma de escravidão, física, moral ou financeira. Ao aprendermos a perceber e desenvolver o estado de receptividade, podemos eventualmente atingir aquele estado em que o fluxo começa a vir do interior. Nenhuma verdade falada ou escrita pode trazer Deus para nossas vidas. As palavras faladas ou escritas só nos dão uma base sobre a qual nos apoiamos enquanto esperamos pela compreensão da graça de Deus. Mas é apenas quando o Espírito pousa em nós que acontecem as grandes coisas. As palavras que dizemos não são o poder, e nem os pensamentos que pensamos. Mas, se sentarmos na mais completa quietude, no silêncio trovejante, e mantivermos nossa mente fixada em Ti, chegaremos finalmente à esfera onde os pensamentos já não nos ocorrem, e em poucos momentos começaremos a sentir aquela paz interior conhecida como realização. A oração é o nosso contato com Deus. É o meio pelo qual a graça de Deus faz seus milagres na nossa existência. Mas a oração deve ser uma atitude de escuta.
Deve ser uma vontade de que o Espírito de Deus nos preencha e cumpra suas funções em nós e por nosso intermédio.